Agora lemos juntos. Que bom. Quantos aqui estiveram no nosso estudo sobre o tema conversão? Pode levantar as mãos. Algumas pessoas, acho que nem 50%. No dia 8/7, se não me falha a memória, nós iniciamos o estudo sobre conversão, onde falamos que conversão era uma mudança de caminho, uma mudança de direção na vida do homem. Naquela oportunidade nós falamos que conversão era resultado da obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa, na minha vida e na tua vida. Nessa noite nós vamos continuar a falar sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo, a maravilhosa obra que Cristo opera em nós. Mas nessa noite nós não vamos falar de conversão. Nosso objetivo aqui é aprender um pouco mais sobre a maravilhosa obra de Cristo, a maravilhosa obra que o Espírito Santo opera em nós. Nosso interesse é compreender o que Ele operou e continua operando na minha vida e na sua vida. Consideramos que já falamos sobre a obra do Espírito Santo voltada à conversão. Hoje nós vamos tratar de mais dois aspectos, duas áreas que também são resultados da obra do Espírito Santo na nossa vida. E essas duas áreas serão a área que denominamos como regeneração e justificação. Como eu disse, o versículo que nós iniciamos, que usamos como abertura dessa mensagem, foi o mesmo versículo que eu usei lá atrás para tratar sobre o tema conversão. Queria te encorajar, já que grande parte não teve o privilégio de estar aqui, que você depois vá lá no nosso Facebook, que você vai encontrar as 3 mensagens que você possa assistir. Eu creio que vai ser algo que vai edificar a sua vida. Tivemos aqui a presença do nosso irmão Alessandro, a presença do pastor Daniel, que trouxeram uma mensagem de Deus. Então, se você não teve, se você não pôde, se você não conseguiu acompanhar essa mensagem, vá lá no nosso Facebook que você vai poder ainda se deleitar daquela mensagem maravilhosa. Mas voltando ao texto que lemos nesta noite, podemos dizer que Paulo coloca, ao mesmo tempo que ele fala que a obra do Espírito Santo, ela está ligada, naquela oportunidade anterior que falamos, a temática de conversão, Paulo usa esse mesmo texto falando também da temática de regeneração. É importante lembrarmos que lá atrás nós relembramos da nossa situação, nós falamos quem nós éramos. E naquela oportunidade eu citei Salmo 51, versículo 5, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu falei também de Gênesis 8, 21, que diz: os desígnios do coração do homem são maus, desde a sua mocidade e da sua meninice. E hoje eu trago mais um texto para reforçar a você que nós, lá anteriormente, éramos seres cruéis, seres ruins. Tito 3,3 diz: éramos nécios, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Como eu disse, somos seres de caráter ruim. Nossa carne, ela tende para o mal. A todo instante queremos muitas das vezes fazer o bem, mas a nossa carne nos força a fazer o mal. Considerando esse nosso estado, meu amado, considerando esse nosso estado de homens ruins, de homens que têm malícia, inveja, odiamos uns aos outros, Cristo nos colocou disponível a obra do Espírito Santo. Deus nos deixou como a mudança na nossa vida, a obra do Espírito Santo. E aí, como falamos de conversão, a regeneração também é a obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida.
Ao longo da história, muitas têm sido as interpretações. Muitos homens estudiosos têm feito as suas interpretações quanto à sequência dos vários aspectos envolvendo a salvação do homem e a obra de Cristo. Muitos dizem que primeiro vem a fé após o arrependimento. Outros dizem que primeiro vem o arrependimento, depois a fé. Outros dizem que primeiro sofremos conversão, depois sofremos regeneração e depois justificação. E outros dizem completamente o oposto disso, que primeiro fomos alcançados por justificação, depois sofremos conversão e após a conversão, regeneração. E isso acaba causando desentendimento, muitas das vezes, entre os homens que estudam a Bíblia. Mas, eu pesquisando, eu encontrei algo maravilhoso, algo que, ao meu ver, descreve perfeitamente o que esses homens querem dizer. Um homem chamado Anthony Oikeman, ele falou o seguinte: as diversas fases do caminho da salvação não devem ser vistas como uma série de passos sucessivos, mas sim como um aspecto simultâneo do processo da salvação, as quais, depois de iniciados, continuam lado a lado. Não podemos esquecer que a salvação é uma experiência unitária, que envolve diversos aspectos que começam simultaneamente. O que esse homem está querendo dizer, meu amado? Que não importa você saber a sequência. Não importa querermos discutir o que vem primeiro e o que vem depois. O que importa é nós sabermos que todos esses fatos precisam acontecer simultaneamente na nossa vida. Não importa querer saber, não importa querermos entender aquilo que, aos nossos olhos, ao que é o nosso entendimento, é mistério de Deus. Entenda que eu não estou dizendo que você não deve procurar saber sobre quais os aspectos, sobre quais as áreas o Espírito Santo atua na tua vida. Até porque se eu estivesse afirmando isso, eu estaria sendo completamente contraditório ao que estamos fazendo aqui. Eu estaria completamente contraditório quando nós separamos 3 sábados para estudarmos a temática de conversão. O que eu estou querendo dizer, meu amado, é que muitas das vezes, eu e você, nós seres humanos, queremos entender Deus, queremos compreender a obra de Cristo, não para reconhecer que dependemos desta obra, mas queremos sim tomar de conhecimento, entender, para poder dizer que sabemos do passo a passo da maravilhosa obra de Cristo, que temos todo o conhecimento intelectual desta obra. E sabe para quê? Para dizer que o teu irmão carece mais daquela área do que a outra. Para dizer que eu não preciso de regeneração, apenas de conversão. Ei, meu amado, eu e você, todos nós carecemos da totalidade da obra de Cristo nas nossas vidas. Carecemos da totalidade da obra de Cristo. Não carecemos apenas de conversão, não carecemos apenas de regeneração, carecemos de conversão, de regeneração, de transformação de Cristo na nossa vida. O passo a passo não importa. O passo a passo não é o importante nessa história. O que importa é que eu e você devemos passar por todos esses processos, porque é quando nós passamos por todos esses processos que vamos ter aquilo que está escrito em 2 Coríntios, que nós vamos ter nova criatura, que nós vamos nascer de novo. Porque apenas quando eu e você nos tornamos nova criatura, apenas quando eu e você nos tornamos aquilo que éramos, que passamos a ser novo diante de Deus, que eu e você alcançamos a salvação. Nunca vamos
Precisamos entender que nós nunca vamos compreender Cristo na sua totalidade. Nunca vamos. Você pode ler a Bíblia 20 vezes, 50 vezes, ler os livros mais conceituados, mas você nunca vai entender a obra de Cristo na sua totalidade. Sabe por quê? Porque a obra de Cristo é mistério para nós. É mistério para nós homens humanos. Nós não conseguimos entender como um Deus envia o seu Filho, que Ele chama de amado. Nós nunca vamos entender como um pai envia o seu filho à morte por favor de pessoas que são pecadores. Como que eu e você podemos compreender isso? Portanto, a obra de Cristo é mistério para mim e para você. Baseado nesse mistério, esse mistério maravilhoso, que gera em nós, que penetra no nosso coração e nos transforma, nós buscamos compreender um pouco mais, para que não venhamos ser leigos naquilo que a Bíblia nos instrui. E nesta noite nós vamos falar da regeneração e da justificação, se o tempo permitir. Vamos então entender o que é regeneração. A palavra regeneração, ela vem do grego. Fazendo uma observação aqui, eu acho que nós vamos sair daqui bons no gregos, né? Porque nós estamos, sábado a sábado, aprendendo palavras novas no grego. Eu acho que você vai chegar na sua casa, na sua escola e vai começar a querer falar palavras no grego, mas eu vou te dizer, o seu professor, esta pessoa que está aqui te ensinando palavras do grego, não é o melhor. Então eu vou te aconselhar depois você procurar irmãos que falam o grego fluentemente, dizer como é que se pronuncia essa palavra aqui, que o Leandro falou lá e eu acho que está errado. Mas o importante é eu deixar a dúvida em você. Então a palavra regeneração, ela vem do grego palingenesiá, que significa novo nascimento, nascer de novo. Palim significa novo, e genesia vem lá do Gênesis, nascer. Podemos definir então regeneração da seguinte maneira: regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Podemos então chamar isso de nascer de novo. Entenda que regeneração é uma obra exclusiva de Deus. A obra da regeneração é algo que parte de Deus para com você. Na obra da regeneração, nós não desempenhamos papel algum, pelo contrário. Na obra da regeneração, o único que opera papel, aquele que tem voz ativa, aquele que exerce algo em nós no processo de regeneração é Deus. João fala isso no seu evangelho, não precisa abrir, em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ou seja, a regeneração não é algo que surgiu em nós, mas é algo que vem de Deus. O fato de sermos seres falhos, seres pecadores, nos faz carecer da obra do Espírito Santo no que diz respeito à regeneração. O fato de que somos passivos na obra da regeneração fica evidente o quanto as Escrituras usam o termo nascer e nascer de novo. Não escolhemos nos tornarmos fisicamente vivos, não escolhemos nascer, é algo que acontece. Então, regeneração é quando Deus entra na tua vida por vontade dEle, não por vontade tua.
A obra da regeneração é algo que se faz exclusivamente da parte de Deus em você. A natureza da regeneração é um mistério para nós. O que ocorre na regeneração de forma exata é um mistério para mim e para você. Sabemos que, de algum modo, nós que estivemos espiritualmente mortos, você encontra isso em Efésios 2:11, fomos vivificados por Deus num sentido único e verdadeiro, e Ele nos fez nascer de novo. Não vamos entender, como eu disse, nós não vamos compreender exatamente o que Deus faz, o que o Espírito Santo faz na obra de Cristo em nós. O fato da regeneração ser uma obra de Cristo, ser uma obra do Espírito Santo dentro de nós, nos incomoda. Nos incomoda porque nós queremos ter o controle. A todo instante nós queremos saber de todas as coisas, nós queremos ter o domínio. E quando nós ouvimos que a obra do Espírito Santo é um mistério para nós, isso causa desconforto dentro de nós. Você fala assim, como que algo que acontece na minha vida vai ser mistério para mim? O fato da regeneração ser uma obra de Deus dentro de nós, ela nos concede nova vida e novo nascimento. Nos faz concluir que este evento que ocorre sob total agência e gerência do Espírito Santo em nós, mostra que Ele tem o domínio sobre a minha vida e na sua vida. Em outras palavras, a obra da regeneração, podemos dizer que é quando eu e você estamos como uns pacientes na mesa de cirurgia, onde nós estamos ali totalmente indefesos, não podemos fazer nada na mão daquele médico. E o médico que opera na minha vida e na tua vida, que opera a obra da regeneração, não é o Espírito Santo. Não é apenas o Espírito Santo, mas sim os três que fazem parte da Santíssima Trindade. Nesse centro cirúrgico, a qual você está ali, não tendo o que fazer, o médico importante, o médico residente, vamos dizer assim, nessa sala cirúrgica, é o Espírito Santo, é Deus e Jesus, porque os três é que operam a obra perfeita na tua vida. Quando falamos de regeneração, precisamos saber que a regeneração genuína, ela produz resultados na nossa vida. Abra comigo em Atos. Atos 16, versículo 14. Atos 16, 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Encontramos aqui nesse texto uma mulher que você viu aí chamada de Lídia. E nessa situação Paulo estava pregando em Filipos. Encontramos aqui um exemplo de regeneração na vida de um ser, na vida de uma pessoa. Quando Paulo pregou esta mensagem, a mensagem do Evangelho a Lídia, nós encontramos um texto que o Senhor lhe abriu o coração para entender das coisas que estavam sendo ditas. Como resultado daquilo que Paulo estava falando, aquela mulher se converteu ao Evangelho. Creio eu que naquele momento ali, Lídia passou a sofrer regeneração na sua vida. Vamos usar aquilo que a Bíblia traz para nós. A Bíblia diz que aquela mulher era uma vendedora de púrpura. E ela era uma vendedora na cidade de Filipos. Procurando mais sobre a cidade de Filipos, eu encontrei que Filipos está situada na Grécia. E a cidade de Filipos era uma cidade importante para o Império Romano.
Aquela cidade era uma cidade onde várias pessoas chegavam, ou seja, era um local onde tinha um fluxo grande de pessoas, pessoas circulavam pelaquela cidade. E aquela mulher era vendedora num lugar onde tinha um fluxo muito grande de pessoas. Penso eu, então, que naquele vai e vem, naquela circulação imensa de pessoas, como Lídia conduzia os seus negócios. Uma vez eu conheci um rapaz que ele não era evangélico, e ele era vendedor, ele tinha um negócio. E nós conversávamos muito, e um dia ele virou para mim e falou: Leandro, tem uma fala, uma frase, que descreve perfeitamente o que acontece no meio dos negócios. Ele era vendedor, não vou dizer de quê, para não dizer que estou sendo generalizado, mas ele disse para mim, no meio dos negócios há uma frase que descreve tudo o que acontece. E ele disse a seguinte frase: todo dia, toda manhã, sai de casa um esperto e um otário. E essas duas pessoas, quando se encontram, elas fazem um excelente negócio. Porque o esperto usou de toda a sua artimanha, usou tudo aquilo que ele tinha como argumento e vendeu um produto, dizendo que era 10, mas que na verdade era 1. E o otário, triste otário, ele fecha o negócio e volta para casa, achando que fechou um excelente negócio, mas na verdade ele foi enganado pelo esperto. Mais tarde esse meu amigo veio a se converter. Ele veio a aceitar Cristo na sua vida. E após alguns anos de evangelho, ele virou para mim e falou: Leandro, o evangelho nos tira da nossa zona de conforto. É difícil hoje eu pensar naquela frase que falei para você lá atrás, aonde eu disse que sai todo dia um esperto e um otário, e o otário volta para casa achando que fechou um excelente negócio. É muito difícil hoje, na minha condição de um homem, de um ser que confessa Cristo como Senhor e Salvador, receber uma pessoa e deixar ela ir para casa enganada, achando que fechou um excelente negócio, mas na verdade ela estava sendo enganada. A regeneração é isso na nossa vida. A regeneração, ela muda aquilo que antes fazíamos, porque nós nos tornamos nova criatura. Aquela mensagem levada por Paulo inicia a obra do Espírito Santo na vida daquela mulher. Podemos imaginar então que aquela mulher, por ser vendedora numa cidade onde tinha um fluxo muito grande de pessoas, poderia conduzir os seus negócios de uma forma não muito honesta. Mas após ela receber a palavra de Paulo, após ela receber o Evangelho de Cristo, após o Espírito Santo entrar no seu coração e gerar e começar regeneração, ela muda o seu estilo de vida. Ela passa a conduzir tudo aquilo que antes ela fazia de maneira errada como algo diferente. Há diversos resultados que são frutos da regeneração na nossa vida. A primeira epístola de João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus, pois o que pertence... vou começar de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus, pois o que pertence nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João aqui explica que a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que teve um novo nascimento, ela tem dentro dela esta divina semente. E eu creio que eu e você temos essa divina semente no nosso coração. Eu creio que eu e você temos a divina semente que João fala. Essa semente dentro de nós.
uma vez que essa semente foi lançada na minha vida e na sua vida, a nossa vida é completamente mudada, porque essa semente, ela nos mantém na direção correta, ela nos faz viver uma vida de retidão. Claro que isso não significa que eu e você não vamos mais pecar. Isso não significa que eu e você iremos nos tornar santos. Mas essa divina semente na nossa vida muda a nossa forma de ver as coisas. Essa semente divina que João disse que foi lançada na nossa vida faz com que o padrão da nossa vida venha a ser outro. Eu não venho mais a andar em concordância com o pecado, mas ao contrário, eu busco me afastar dele mais e mais. Tito 3,5 diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia. Está lá a garantia de que eu e você fomos lavados, nós sofremos um lavar regenerador. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós temos acesso à salvação de Cristo. Portanto, podemos afirmar que Ele nos regenera, Ele nos lava, Ele nos renova, fazendo com que eu e você não venhamos ser mais nécios, escravos das paixões do mundo, cheios de malícia, como falamos no início, mas o lavar regenerador do Espírito Santo, meu amado, o lavar regenerador de Cristo faz com que eu e você venhamos a nos tornar nova pessoa, nova criatura e mais ainda herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Portanto, precisamos passar pelo processo de regeneração. Precisamos passar pelo processo de conversão. Porque é quando passamos por estes processos é que somos lavados por Cristo. Apenas quando eu sofro regeneração, apenas quando eu sofro conversão, é que o Espírito Santo penetra na minha vida, me fazendo nova pessoa, nova criatura. Não é algo que surge de mim para mim, mas sim de Deus para com você. E justificação. O que seria justificação? Mais uma palavrinha no grego para você. Justificação vem do grego dikaio e significa tornar, mostrar ou dizer respeito justo e inocente. Na declaração legal de justificação da parte de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, ele declara especificamente que todos nós somos justos à vista dele. Você não me ouviu o que eu disse, eu vou repetir. Vou repetir para você, porque eu disse que na declaração aos olhos de Deus, quando Deus olha do céu para a minha vida e para a sua vida, Ele vê um pecador, mas ao mesmo tempo Ele vê alguém que é justo perante aos olhos dEle. Mas esta declaração, essa justificação, ela envolve dois aspectos. E o primeiro é Deus declarando, é onde Deus fala que eu e você não temos mais a penalidade, nós não temos mais que pagar o preço do pecado. Isso inclui os pecados que cometemos e que vamos cometer. Ele nos declara de maneira perfeita e maravilhosa que quando Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, Ele estava morrendo pelos meus e seus pecados. Quando Cristo foi ao Calvário, a atitude dele ser ali crucificado, humilhado, foi para mim e para você como resultado da justificação. Por isso que aos olhos de Deus nós somos justos. Na lei dos homens, quando falamos de justiça, uma pessoa para ela ser
no que diz respeito à justiça, isentada, não ter mais que pagar pelo aquilo que a lei dos homens diz como errado, ela precisa ser inocente. Somente quando uma pessoa é inocente, que a justiça do homem prevalece. Mas ainda bem que a justiça de Deus não é a justiça do homem. Ainda bem que a lei de Deus não é a lei do homem. Porque nós, na lei de Deus, mesmo sendo seres imundos, mesmo sendo seres culpados, Deus nos justifica e nos diz que somos inocentes, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Quando eu digo que Deus nos justificou, quando eu digo que Cristo nos justificou na cruz, eu estou dizendo que a justiça de Cristo foi imputada por Deus a nós. Eu estou dizendo que Deus considera a justiça de Cristo como pertencentes a nós. O que eu quero dizer é que mesmo você não merecendo, mesmo eu e você sendo seres ruins por natureza, Deus Pai enviou o seu Filho e no sacrifício único e vivo na cruz do Calvário, Ele nos deu a justificação. Somos aos olhos de Deus, meu amado. Somos aos olhos de Deus homens e mulheres bem-aventurados. Romanos 4, 6, Davi afirma que bem-aventurado é um homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Ou seja, nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados, porque Deus atribuiu a justiça de Cristo a mim e a você, mas não por fruto das nossas obras, mas sim por fruto do amor de Cristo. O que podemos afirmar após esse texto é que Deus não olhou para a nossa condição pecaminosa, Ele não olhou para a nossa incapacidade, Ele simplesmente, por amor a mim e a você, Ele atribuiu, Ele nos concedeu, Ele compartilhou comigo e com você a justiça de Cristo como sendo nossa. Agora, como é esta justificação? Como essa justificação chega até nós? Como fomos alcançados pela obra da justificação? A justificação chega até nós inteiramente pela graça de Deus. Não é por causa de nenhum mérito do Evandro, não é por causa de nenhum mérito do Augusto, mas a justificação alcança a nossa vida por causa do amor de Deus, pela graça de Deus. Abra comigo em Romanos 3. Romanos 3, versículos 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A graça de Deus significa para mim e para com você favor imerecido, pois nós não somos completamente dignos. Nós não somos dignos em nenhum momento da justificação do sacrifício de Cristo no Calvário. Mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo favor imerecido, Deus nos concedeu a justificação. Deus nos concedeu para que eu e você, meu amado, não venhamos a mais carregar o peso da acusação. Que nós possamos caminhar rumo à salvação de Cristo, para que eu e você não venhamos a ter que ficar olhando, dizendo: meu Deus, eu cometi esse pecado e agora o que será de mim? A justificação alcançou a minha e a sua vida, para que eu e você tenhamos a salvação de Cristo.
No início eu falei que a declaração de Deus, ela envolve dois aspectos. E o segundo aspecto trata-se da fé. Deus nos justifica por meio da nossa fé em Cristo. Gálatas 2,16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, tendo também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Paulo afirma que para sermos justificados, para sermos considerados justificados, é preciso ter fé em Cristo. É preciso ter fé no Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo foi para justificar a todos. A justificação, o sacrifício de Cristo não foi apenas para nós que estamos aqui, mas sim em favor de todos. Mas ela só passa a ser validada, meu amado, quando eu e você temos fé em Cristo. Ou seja, a justificação não foi algo de maneira eletiva, ela foi em favor de todos. Porém, ela só passa a ter a sua validade, ela só passa a ter importância quando eu e você cremos e temos fé que Cristo é o Senhor e Salvador. Você tem fé em Cristo? Se sim, então você valida que alguém te justificou. Se você tem fé em Cristo, você valida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não por merecimento nosso, mas pela obra de Cristo e pelo amor e pela graça de Deus por mim e com você. E é isso que precisamos entender. É isso que precisamos entender, que o sacrifício de Cristo, quando Jesus foi ao Calvário, Deus já sabia toda a história. Deus já sabia tudo o que vinha acontecer. E Deus via que era necessário enviar o seu Filho. Ele sabia que Ele precisava enviar o seu Filho amado, para que eu e você fôssemos justificados. Porque se nós não fôssemos justificados, nós não teríamos a salvação. Nós estaríamos aqui neste mundo, ainda carregando o peso e a culpa do pecado. E às vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos que o que precisamos defender é a obra de Cristo. Alguns dias atrás, um irmão me procurou para conversar. E no meio daquela conversa, ele virou para mim e fez a seguinte pergunta: Leandro, você defende Calvino ou você defende Armínio? E eu vi que aquela pergunta dele não foi uma pergunta com quem queria saber do meu ponto de vista ou esclarecer algum ponto. Mas ele queria, era algo mais. Ele não queria simplesmente ter o conhecimento desses homens. E ele foi incisivo e falou: quem você defende? E eu virei para ele e disse: meu amado, eu louvo a Deus pela vida desses dois homens. Eu louvo a Deus pela vida desses dois homens e por tudo aquilo que eles fizeram em prol do Evangelho. Mas o que importa para mim não é defender o que um diz e que o outro diz, mas sim defender a obra de Cristo na minha vida. Não importa para mim o que ele defende, o que Calvino diz, o que Armínio quer dizer de forma contrária. O que importa para mim é eu saber que eu careço da obra de Cristo na minha vida e você também precisa da obra de Cristo na tua vida. Eu não estou dizendo que eu e você não precisamos adquirir conhecimento sobre essas doutrinas. Não, sim, te encorajo. Mas o que eu quero dizer para você é o que tem que ser, o que te motiva, aquilo que te aguça, é defender a obra de Cristo. É defender a obra de Cristo.
uma vez que entendemos o quão importante é a obra de Cristo em nossas vidas, eu quero dizer a você, meu amado, que esse deve ser o tema que devemos tratar constantemente no nosso meio. Porque sem obra de Cristo, sem a obra de Cristo, nós não temos salvação. Não me importa o que Calvino defende, não me importa o que Armínio defende, o que me importa é realmente saber se você fomos alcançados por Cristo para nos tornarmos nova criatura. Focamos nas defesas de ideais e esquecemos que sem a obra do Espírito Santo na nossa vida, esquecemos que sem conversão, que sem regeneração, nós não temos salvação. Doutrinas não salvam ninguém. Doutrinas enriquecem o nosso conhecimento. Mas o que salva você do inferno é a obra de Cristo. Às vezes queremos colocar as doutrinas à frente da obra regeneradora de Cristo. Meu amado, precisamos acordar e perceber e entender que o tempo está passando, que o relógio está batendo, que Cristo está voltando. E conversão e regeneração é algo necessário para ontem, não é para hoje, é para ontem. Portanto, se você defende um desses dois homens maravilhosos de Deus, bacana, é o que você entende. Mas o que tem que ser em comum entre eu e você, o que temos de ter em comum é a fé em Cristo. O que temos de ter em comum é que tanto eu quanto você carecemos de 2 Coríntios 5,16, nascer de novo. Porque não adianta eu entender toda a doutrina de Armínio, não adianta eu entender toda a doutrina de Calvino, porque eles não vão te dar salvação. O que vai te dar salvação é o Espírito Santo de Deus. Isso tudo aqui vai passar, meu amado. E se não formos verdadeiramente regenerados, se nós não temos a convicção que Cristo nos regenerou, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir por conversão e regeneração. Dói ouvir isso. Doeu muito em mim ouvir isto. Porque somos jovens sedentos por conhecimento. E muitas das vezes buscamos o conhecimento naquilo que me agrada, naquilo que ressalta aos meus olhos. Mas precisamos focar naquilo que Deus quer que eu e você venhamos dar atenção na nossa vida. Queria te convidar a curvar a sua cabeça. Aleluia. Glórias a Deus. Ah, Pai. Cremos que o Senhor é Deus, ó Pai. Temos fé, ó Pai, no Teu sacrifício ali naquela cruz em favor de nós, ó Pai. Cremos que fomos justificados por Ti, ó Senhor. Mas queremos nesta noite Te pedir por regeneração, ó Pai. Porque nós não sabemos aquilo que ainda precisa ser moldado em nós, aquilo que precisa ser regenerado, ó Pai. Como eu disse no início, às vezes achamos que já somos perfeitos, que não há nada mais que precisa ser lavado, que precisa ser tirado na nossa vida. Mas o Senhor é quem sabe. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Portanto, nesta noite, ó Deus, queremos nos unir e pedir: Senhor, nos faz nascer de novo. Que venhamos ser regenerados, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Não naquilo que carecemos, no nosso entendimento,
mas sim naquilo que o Senhor vê que se faz necessário na nossa vida, Pai. Que possamos caminhar cada vez mais, ó Deus, focados na salvação que vem somente de Ti, ó Deus. Porque só em Ti, ó Deus, somente pela obra do Espírito Santo, pela obra maravilhosa e regeneradora de Deus, do Cristo, é que podemos alcançar a salvação, ó Pai. Portanto, queremos Te pedir, Senhor, liberta-nos de nós. Como cantamos aqui, liberta-nos de nós, ó Pai. E que venhamos ser nova criatura, novos seres diante de Ti, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém.